mordi a boca, tá tudo inchado agora. Machucou. Fala galera da teoria, como é que vocês estão aí? Tudo firmeza? Maravilha! Bom, hoje eu vou contar um pouquinho da história da música segundo Diego Garcia. Eu mesmo. Bom, como assim segundo eu? Eu estudei violino durante muito tempo na minha vida e com o violino a gente estuda muita música erudita, que é mais ou menos toda a música que surgiu até chegar mais ou menos ali em 1920. Já vai saber por que 1920. Então, cada época a gente tem um jeito diferente de tocar, cada época a gente tem um estilo diferente, e às vezes muda até o formato dos trinados, até determinada época, até um X momento a gente faz o trinado de um jeito, dali pra frente faz de outro. Então tudo isso tem a ver com os períodos, a gente tem que estudar muito esse negócio de período para saber como executar cada tipo de música. Para evitar acontecer uns erros assim, que eu considero erro de amador, mas tem bastante gente que toca, assim, pega uma peça barroca e toca ela romântica, ou pega uma peça romântica e toca ela totalmente sem expressão. E esse tipo de defeito a gente corrige estudando o período da música. Por isso que normalmente em algumas partituras aparece a época que o compositor viveu. Você já notou em algum que você pega uma partitura assim, aparece lá tipo Beethoven, aí mostra o ano que o Beethoven nasceu e morreu? É para você deduzir mais ou menos como deveria ser executado cada tipo de peça. Isso faz a gente tocar melhor, vai fazer você tocar melhor também. Beleza? E nós temos alguns períodos, tá? A gente tem tipo a antiguidade, que é tudo que está lá para trás, né? Você pegar antes de Cristo. Qualquer coisa que foi feita antes de Cristo lá, a gente já está na ideia da antiguidade. O barroco vem, tipo, a música medieval vem um pouco depois disso. Ela vai mais ou menos até ali 1500, 1600, tá? Eu vou fechar no 1500 ali porque o que eu conheço mais ou menos de música termina em 1500. Mas tem bastante gente que fala que é mais que isso. Aí você vai até ali 1500, a gente tem músicas tipo aquele canto gregoriano. Sabe aquele negócio que acontece na igreja lá? O povo canta meio... Aquele canto gregoriano lá. Surgiu ali depois acho que do ano 400 ali. Até o ano de 1500 isso aí era muito forte. E por que começou lá em 1400? Isso já está na nossa aula de teoria lá das notinhas musicais. Lembra do Guido? O Guido ele começou a compor músicas, escrever músicas ali por volta do ano 400. E isso fez a música criar um padrão. E esse padrão ele foi mantido mais ou menos até lá 1500 lá, que foi quando começou a nossa música barroca. Que aí já nós temos instrumentistas já estudando partitura mesmo, fazendo um negócio bem firme. Então ali o barroco ele começa mais ou menos ali em 1500 e termina em 1750, no ano que o Bach morreu. O Bach foi lá, morreu e o povo determinou assim, não, acabou o barroco. O Bach é um cara muito importante, precisa dele. Beleza? Então aí o Bach ali ele fez músicas incríveis. Ele não foi famoso na época dele, ele ficou famoso acho que uns 100 anos depois. Mas até a época dele era o cara que mandava no barroco. Tinha outros também lá, tinha um Papa Ruivo lá que... desculpa. Tinha um Padre Ruivo, que era o Vivaldi, que tem várias histórias engraçadas dele lá. O Vivaldi ele deixou de celebrar missas no dia que ele abandonou a missa pela metade e foi fazer uma composição. Veio uma música na cabeça dele, foi a história que eu ouvi. Veio uma música na cabeça dele, ele tinha que escrever de todos os jeitos, ele abandonou a missa que ele estava celebrando e foi escrever a música. Quando ele voltou algumas horas depois, afastaram ele dessa ideia aí de celebrar missas. Aí ele ficou só com os corais só. Ele sempre viveu fazendo um monte de coral com um monte de gente, e aí ele... Eu adoro as músicas dele, assim, as músicas do Vivaldi são maravilhosas. Bom, o período barroco acaba lá em 1750 e começa ali o clássico. Então a gente tem a música clássica seguindo ali de 1500 até mais ou menos 1820, tá? E o clássico é a ideia da... No barroco a gente não tinha muita expressão das notas, elas saíam certinho, tá? Imagina que a gente não tem muitos crescendos e decrescendos, ela não tem
não tem muitas escalas de volume assim. Aí no barroco a gente tem uns sons graves contínuos que ficavam tocando nas músicas o tempo todo, que é tipo o órgão, sabe? Imagina um órgão de tubo. Alguém prende o pé num pedal grave lá e fica tocando a música inteira. Era tipo isso que tocava. Quando a gente chega no clássico, isso aí muda um pouco. Aí já começa a ter uns caras meio virtuosos ali no meio e fazem escalas enormes. Então você imagina que você, enquanto você estiver ouvindo uma música barroca, ela vai estar com frases mais simples. E quando chega no clássico, as frases ficam completamente malucas. Assim, você tem frases musicais complicadíssimas de tocar. Que um cara muito famoso que fez isso no clássico foi o Mozart. O Mozart, desde muito pequenininho, com 5 anos, ele já compunha músicas dele e os outros que chegavam assim, nossa, mas isso é muito difícil? Ele olhava pra cara do povo lá e falava assim, mas é pra ser difícil. Então, a época que surgiram muitos músicos virtuosos, tem diversas caras, tipo o Haydn também fazia músicas complicadíssimas de tocar. E teve o Beethoven também. Só que o Beethoven é um cara que está no meio do caminho ali. Ele tanto saiu lá do clássico, que ele fez muitas sinfonias clássicas, mais ou menos ali ele começou a ficar surdo. Quando eu acho que estava na terceira sinfonia dele, ele começou a ficar surdo. Ele não foi sempre surdo a vida inteira, ele foi ficando surdo. Então ele saiu da terceira sinfonia dele, foi ficando surdo. Quando ele chegou lá na sétima sinfonia dele, ele já estava praticamente completamente surdo, tá? Tem uma música que retrata bem isso, que é o segundo movimento da sétima sinfonia dele. Se você puder aí dar uma ouvida aí, é uma música bem fúnebre, que ela mostra tipo o fim do mundo pra ele. Porque imagina um músico ficar surdo. Eu não consigo nem imaginar isso. É quase eu consegui imaginar um acidente, assim. Uma vez a Francine falou pra mim assim, para de andar de moto que você vai cair e vai quebrar o braço. Eu vendi a moto no dia seguinte. Porque imagina, eu caio, quebro a minha mão. Ou quebro o pulso, não posso mais tocar. Isso é praticamente o fim do mundo pra mim. Aí eu parei de andar de moto e fui andar só de carro dali pra frente. Voltando para a história da música. Lá na sétima sinfonia do Beethoven, escuta lá, dá um timbre super fúnebre ali, que foi um momento que ele realmente notou que ele estava surdo. Aí não tinha mais o que fazer. Aí ele começou a usar outras técnicas lá para conseguir compor, e foi mais ou menos ali mesmo que ele começou a fazer músicas românticas, que eram músicas que se preocupavam muito mais com a timbragem do que a sequência normal que tinham nas músicas clássicas, tá? Aí você pega lá, você tem músicas do Mozart lá que elas são um encaixe tão perfeito de timbragem que ela foge totalmente do padrão dos outros tipos de música. E ela começa a ter uns crescendos e decrescendos, umas intensidades totalmente diferenciadas. Os trinados são feitos ao contrário do resto dos períodos, tudo muda. E é uma ideia que as músicas ficaram todas romantizadas, né? Hoje, quando você escuta as músicas, praticamente todas elas têm muito esse lado do romântico. As músicas de hoje, elas puxam muito do romântico. Então, você escuta uma música super clássica lá, normalmente você fala assim, nossa, não gostei dessa música, ela é meio batida, assim, ela é empurrada. As músicas românticas, elas ficam mais agradáveis. É uma coisa que dá diferença também quando você escuta, tipo, o Arioso do Bar. Tem duas formas de você ouvir aquilo. Você pode ouvir a versão do Flávio Venturini lá, que toca ela modelo romântico, ou você pode ouvir ela na versão do Arioso do Bar, que toca ela quadradaça, assim. E se você pegar aquela música e enfiar ela no modo romântico, você tá tirando a música do período dela e jogando no outro. Fica um negócio meio estranho de ouvir. Então vai o seu gosto. Se você gosta do Arioso no formato tradicional, você é um cara que gosta mais do barroco que nem eu. Se você é uma pessoa que gosta mais do lado do Flávio Venturini lá, que fez o Céu de Santa Amaro, que é em cima da música do bar, você é uma pessoa que gosta mais das músicas mais pro lado romântico. É gosto isso, assim, mas é legal você ouvir outros pra você saber mais ou menos como é que funciona, que você não precisa ficar preso num único estilo de música. Aí a gente chegou ali mais ou menos em 1820, acabou isso, entrou o romântico, né, que é o que eu estou falando aí. E esse romântico ele acaba ali em 1920. Por que 1920? Foi na época que deu o boom dos instrumentos eletrônicos. Começou a ter guitarra, começou a ter baixo, começou a ter teclado, e quando entrou esse mundaréu de instrumentos eletrônicos no mundo, a gente acabou com o romântico e começou o contemporâneo. A gente vive o contemporâneo ainda, eu acho, né, que a gente vive ainda, porque no normal, esses anos aí, se você olhar, tipo, era 1820, 1920, 2020, ou seja, na minha cabeça, nessa divisão aí de períodos, eu acho que a gente está acabando esse período também, que daqui pra frente é outro.
E é por isso que a gente está tendo esse choque tão grande cultural aí de estilo de música. As músicas de hoje elas parecem muito estranhas. E esse muito estranho é porque nós, tipo eu que sou do século passado, a gente está habituado com aquilo que veio antes e não tudo que vem depois. É normal você ter rejeição sobre o novo. Então essas músicas muito novas que estão brotando aí, elas pra mim parecem que são de outro estilo musical já. Elas não parecem nada com a música contemporânea de 1920. A gente viveu ali as músicas de 1940, 1960, que são o auge, né, das músicas desse contemporâneo. E agora as músicas estão todas desconstruídas, né? Então acho que é isso que muda tudo. Então, no geral, o que a gente tem? A gente tem o medieval, que vai até lá 1500. Depois a gente tem o barroco ali, que vai até 1750, com a morte do Bach. Depois a gente tem o clássico, que foi até 1820. E depois o romântico, que acabou em 1920, que é onde começam os instrumentos eletrônicos. Bom, gostou disso aí? Falei rápido demais? Espero que não. Se você tiver interesse de saber mais sobre cada um certinho, eu faço vídeo separado deles. Eu falei de tudo em geral só para você ter uma ideia de como é que funcionaram os períodos. Mas eu posso falar deles separados, falando só sobre as características de cada um deles. Se você quiser isso, deixa um like no vídeo aí e escreve nos comentários para mim sobre qual período que você gosta mais, qual compositor que você gosta mais, porque eu posso falar também só do compositor, não preciso falar de todo mundo. Beleza? Muito obrigado, espero que tenham gostado desse conteúdo aí. Tenta ouvir essas músicas que eu deixei como sugestão aí, que eu acho músicas muito legais. Só para você ter uma ideia aí, vou dar um exemplo aí de cada um. Na música medieval, tem uma música que chama Greensleeves, que é assim... Tá? Procura ela, é muito legal. Na música barroca, eu gosto muito do Canon de Pachelbel, eu acho assim que fala o nome dele. É uma música muito legal também. Na música do Beethoven, que é o classicismo lá, escuta o segundo movimento da sétima sinfonia do Beethoven, para você ouvir como é que foi o tenebroso fim da audição dele. E ali pro romântico ali depois, você pode pegar qualquer uma das valsas do Tchaikovsky lá e notar. Então aí escuta uma em seguida da outra, que você vai notar a diferença sonora de cada um dos períodos. É legal pra caramba fazer isso aí. Tenta fazer isso em casa. Valeu, muito obrigado e até mais!